A gente vai estar lendo do versículo 9, 10 e 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Para você que não trouxe a Bíblia, pode estar acompanhando aqui. Está na NVI aqui. A minha Bíblia está na Almeida Corrigida Fiel, então está um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Só peço que você feche os seus olhos, só um momentinho. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Pai, como um canal do Senhor para liberar a palavra do Senhor sobre a igreja, Pai. Senhor, só o Senhor conhece a cada coração, a cada casa, a cada família, a cada um que aqui está, Pai. Somente o Senhor conhece a aflição da alma de cada um, Pai. Senhor Jesus, e nós clamamos ao Senhor pelo teu socorro essa noite, Pai. Que essa palavra venha se revelar a cada coração, assim como se revelou ao meu, Senhor. Senhor Jesus, e venha trazer clareza, Pai. Senhor Jesus, a cada pessoa que aqui está, Senhor. Pai, eu oro repreendendo todo mal, todas as distrações, Pai. Se alguém chegou aqui com dores, Senhor, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Se alguém chegou aqui fadigado, Senhor Jesus, se alguém chegou aqui entristecido, Pai, Senhor Jesus, que o Senhor coloque tuas mãos, Senhor Jesus, e não deixa que nada, Senhor Jesus, venha atrapalhar a pessoa de entender, Senhor Jesus, essa palavra que traz vida, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus ministrou a palavra de Ana sobre o meu coração, uma palavra que já foi ministrada muitas vezes. A pastora Camila também já ministrou ela aqui, né? Mas é uma mulher que ela buscou no Senhor o socorro. E para que a gente possa entender, eu vou estar contando um pouquinho da história, para que a gente venha ter clareza do que Deus quer falar conosco. Né? Quem era Ana, pastora? Para quem não conhece, a maioria já conhece, mas Ana era mulher de Eucana, um homem que ali ele morava nas montanhas de Efraim, e ele tinha Ana como esposa e Penina, duas mulheres. Naquela época era permitido, amém? Hoje já não é mais. Não use isso como desculpa. Hoje já não é mais. Glória a Deus. As mulheres, então. Né? E ali ele tinha duas mulheres. Mas Penina tinha filhos e Ana era estéril. Não poderia gerar filhos. E ali Eucana subia em Siló anualmente ali para oferecer adoração e oferta de sacrifícios ao Senhor. E subia ele com suas esposas e seus filhos. E quando Eucana subia em Siló para adorar ao Senhor, Penina ali ficava irritando Ana, perturbando, humilhando, né, porque ela não poderia gerar. E Ana, ela ficava muito entristecida, aborrecida, ficava sem comer, angustiada, chorava. Mas Eucana amava muito a sua mulher. E ele chega para Ana e fala: não sou eu melhor do que 10 filhos?
O amor dele era muito grande, né? Melhor que 10 filhos, né? Ali ele quis dizer o quão tamanho ele amava aquela mulher, né? Que o amor dele por ela era muito grande. E quando ali ele pegava as partes do sacrifício, ele dava uma parte para Penina, para os seus filhos, e dava uma parte melhor para Ana. Né? E Ana, depois disso, ela vai até o templo chorar e orar ao Senhor. Pastora, o que a senhora está querendo dizer com isso? Ana, ela estava num cenário a qual ela tinha o amor do marido dela, mas ela era estéril. Penina, ela tinha os filhos e tinha de tudo, mas tinha inveja de Ana porque queria o amor. Da forma que Eucana amava a Ana, ela queria se sentir amada daquela maneira também. Não que ele não amasse, né? Porque ali ele cuidava das duas e de seus filhos. Mas Penina, ela por inveja, ela perturbava, humilhava a Ana. E a gente olha para o cenário de hoje e a gente vê que essa família estava onde? Em Siló, no lugar de adoração e de consagração. E muitas vezes a gente escuta aí no mundo, fala, eu vou para a igreja para quê? Né? Na igreja tem pessoas assim, pessoas assado, e a pessoa não olha para si. Mas em todo o cenário onde a gente encontra, seja dentro da igreja, seja no trabalho, a gente vai se deparar com pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que realmente servem a Deus, pessoas que dizem que servem, mas atitudes demonstram que não, como Penina estava ali no templo, mas a atitude dela era reprovável. E a gente olha para esse cenário sobre Penina e Ana, e a gente se pergunta, quem eu tenho sido nesses dias? Porque falta de algo, amados, todos nós temos. Falar a verdade? Né? Você não veio aqui à toa. Quando você busca o Senhor, você tem falta de algo. E no íntimo de cada um, a gente sente ainda falta de algo. E cabe a cada um de nós saber lidar com aquilo que a gente tem sentido falta. Ana, ela, por mais que ela era estéril, e naquele contexto daquela época, uma mulher que não poderia gerar filhos, era uma vergonha. Então, ela era humilhada. Então, ela era oprimida, não somente por Penina, mas pela sociedade, que olhava para ela com os olhos maus. E não entendendo que ela estava naquela situação, não porque ela queria, mas porque Deus quis assim. Mas Penina não, Penina tinha de tudo. E tinha os filhos, e era cuidada pelo marido, o marido que servia ao Senhor, que ia anualmente ao templo adorar e glorificar o Senhor. Mas mesmo assim, ela sentia falta, porque ela queria o amor que Eucana dava a Penina. E isso foi gerado dentro dela, inveja. E aí a gente olha para dentro de nós e fala, como que eu tenho lidado com as minhas emoções? Como que eu tenho lidado com aquilo que tem faltado? Como que eu tenho lidado com o meu próximo? Porque Ana, ela poderia simplesmente falar assim, não, o Senhor me deixou estéril, o que eu vou fazer em Siló? Como que eu vou adorar o Senhor dessa maneira?
Eu vou oferecer oferta para quê? Mas Ana, ela conhecia o Senhor. E mesmo assim, ela foi a Siló, adorando ao Senhor e oferecendo oferta de sacrifício ao Senhor. Independente da situação que ela estava passando, independente da vergonha, da humilhação, ela permaneceu ao lado do esposo, adorando, glorificando ao Senhor e não desistindo. E no meio de tanta humilhação, Ana começa a chorar, perde a fome, e muitas vezes assim com a gente, né? A gente passa por algumas situações em que muitas vezes a gente não consegue nem falar, a gente só chora. A gente vai lá para o nosso lugarzinho de secreta e fala: Senhor, hoje eu não consigo nem orar. E você se derrama diante do Senhor. E ali ela perdeu a fome, o marido dela ali tentou, de alguma forma, erguer ela. E ali eles comeram e ela foi ao templo. Orar ao Senhor, ela foi para o lugar certo. Fala para o seu irmão aí, você está no lugar certo. Você não veio aqui à toa. Não deixe essa noite ser mais uma noite. E Ana, ela foi ali ao templo, e ali no cantinho dela, ela começou a orar, mas ela chorava muito, porque quem passa por uma situação muito difícil, a alma fica doendo, fica aflita, você não sabe para onde correr, e ali ela chorava, e orava a Deus no seu coração. Quem já orou a Deus no seu coração? Né? Orava a Deus assim: Senhor, o Senhor sabe o que está passando no meu coração. E ela começou a orar, e ali o profeta, o sacerdote Eli, observando aquela mulher orando, falou: não, essa mulher está embriagada, não é possível. Olha como essa mulher está orando, a boca dela se mexe e não se ouve voz. Ela está embriagada. E muitas vezes é assim, em meio à sua dor, as pessoas não vão entender. Você continuando adorando, orando, a forma que você faz. E ali o sacerdote chega para repreender aquela mulher. Fala: mulher, se aparta do vinho, você está embriagada. E ela, em meio à dor, ela não responde com rispidez. Ela reconhece que a unção do Senhor está sobre aquele homem. Assim como Davi também reconheceu a unção do Senhor sobre Saul. E mesmo Saul perseguindo Davi, Deus ali várias vezes deu a oportunidade de Davi matar Saul, mas ele temia, porque era um homem separado pelo Senhor. E essa mulher olhou para Eli e falou: é um homem separado pelo Senhor. E ali ela respondeu com respeito. Respondeu temendo ao Senhor. E ela se explicou. Falou: sacerdote, não me tem por filha de Belial. Ou seja, não me tem por filha da perversidade. Eu não estou embriagada, minha alma está angustiada, minha alma está aflita. Eu estou muito entristecida. Eu estou passando por um momento muito difícil. E eu estou orando ao Senhor. E ali o sacerdote entende que aquela mulher estava buscando ao Senhor de toda a tua alma, de todo o coração. E ele abençoa ela. Fala: vai em paz, que sua petição será atendida. E amados, Deus falou muito comigo, porque em meio ao propósito do Senhor, quando você entende o que Deus quer sobre a sua vida, muitas vezes a gente não entende
a situação que a gente está passando. Não entende a esterilidade, às vezes parece que a gente não está produzindo, às vezes parece que nada flui. Às vezes você fala, Senhor, eu já tentei de tudo e não está indo. E ali se levanta pessoas, ali como Penina, ali para humilhar. Se levanta pessoas, ao invés de para te ajudar, se levanta pessoas para te humilhar, levanta pessoas para te difamar, levanta pessoas ali para te irritar, para te aborrecer. E nem se importando com a sua dor. Não se importando com o que você está passando. Não se colocando no lugar da outra pessoa. Mas algo tremendo que eu venho falar para você. As peninas são necessárias. As peninas da nossa vida são necessárias. Por quê, pastora? Penina aborreceu tanto Ana, deixou ela tão irritada. Para onde Ana foi? Orar. Ana foi orar. E ali ela chega num ponto, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor, que não é possível. Se o Senhor me der aquilo que eu tanto quero, que é um filho homem, tirar minha vergonha, eu entrego a Ti. A que ponto chegou essa mulher? Entregar ao Senhor tudo que ela queria, o filho. Então a Penina, ela impulsionou a Ana ao seu propósito. Então aprenda a fechar a boca quando você ouve a Penina, a entrar no seu quarto, a se colocar diante do Senhor, a orar, a não sair falando qualquer coisa, porque as suas atitudes vão demonstrar o Deus que você serve. As suas atitudes demonstram quem você tem servido. Se você tem servido a este mundo, a qual você fala assim, não, eu não levo desaforo para casa não. Falou, vai ouvir. Falou, vai escutar. E toda hora você está querendo se justificar. Toda hora você está querendo estar por cima. Mas aquele que serve ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, amados, é Deus que te justifica. E aí a gente é provada a fé, porque ficar em silêncio dói também. Não é fácil. Você ouvir aquilo, aí você pede discernimento a Deus. Senhor, quem que está falando? Aí você retém aquilo que é bom, lança fora o que é ruim. Fala, ó, em rumo ao propósito. Eu vou aprender com aquilo que é bom, o que é ruim eu vou lançar fora, não vou guardar no meu coração para não gerar mágoa, não gerar nada que não provém do Senhor. E bora continuar. E bora continuar. E a Liana, ela buscou no Senhor o socorro. Foi orar, chorou muito, chorou absurdamente, até que o sacerdote não pediu perdão para ela, mas ele liberou a bênção. Falou, vai em paz, que sua oração seja atendida pelo Senhor. Né? Ele abençoou aquela mulher. E naquela mesma noite, ali, ela namorou com o esposo, Deus ouviu a oração dela, né? E ali ela recebeu aquilo que ela precisava. A cura não só foi em um filho, mas foi a cura sobre as emoções, a cura da humilhação, e tudo aquilo que aquela mulher tinha passado todos aqueles anos. Né? Da sociedade olhar para ela de uma forma diferente. Mas foi preciso o processo de espera, em silêncio, com sabedoria, com prudência, não deixando de adorar, de glorificar o Senhor em meio às dores.
buscando a face do Senhor, se rendendo, se humilhando, negando a si mesmo, renunciando. Não foi fácil. E assim é a vida do cristão. Se pregam outra coisa para você, estão pregando aquilo que não está na Bíblia. Porque quando a gente aceita Jesus é renúncia. É renúncia, é negar nós mesmos para viver aquilo que o Senhor quer. É negar nossas vontades e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero viver a Tua vontade. Eu quero obedecer ao Senhor. Que venha sobre mim o Teu reino. E muitas vezes a gente faz essa oração e não entende. Venha sobre mim o Teu reino. Então é o governo do Senhor. É o Senhor quem manda, não é mais você. E ali essa mulher foi abençoada. E chegou o momento em que, mais um ano, seu marido subiu a Siló para oferecer sacrifício, adoração ao Senhor. E ela falou: dessa vez eu não vou. Estou amamentando. Mas quando o menino desmamar, eu irei cumprir o meu voto. E aquele homem era tão cheio do Espírito Santo que ele podia falar: você vai entregar o nosso filho? Aquilo que a gente sempre quis. Mas ele falou: não esqueça de cumprir o voto. Ele estava junto ali com ela, no mesmo propósito, na mesma fé. E assim que deve andar o casal, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma fé, nas mesmas atitudes. É preciso haver conexão. Vocês são um só. Quando você se casa, a gente se torna um só. Então, muitas vezes, um vai ter que ceder um pouquinho de lado, outras vezes o outro do outro lado, né? A balança ali, mantendo ali a balança ali, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, né? E vai dando certo. Coloca Deus à frente e vai dando certo. E aí chega o momento que essa mulher teve que cumprir com o voto dela. E muitas vezes, amado, a gente pede ao Senhor. Deus ouve as nossas orações. Deus nos abençoa. E quando chega na hora de a gente entender o que Ele quer da gente e dar, a gente fala não. E muitas vezes as pessoas saem da igreja, vai viver uma vida aí de qualquer jeito. Por quê? Deus já me deu o que eu queria, Deus já fez o que eu precisava, Deus já me curou. E Deus é amor e Deus vai entender. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus e Ele governa a sua vida, tudo que Ele faz para você é para que esteja dentro do propósito dEle, não do seu. E ali aquela mulher, ela entregou aquilo que ela ofereceu. O voto dela, ela obedeceu ao Senhor. E a partir do momento daquela entrega dela, Samuel ali foi crescendo no tempo, obedecendo, né? E cresceu como um profeta do Senhor. Um homem usado por Deus. E quando Deus nos dá algo, amados, é para cumprir com o propósito dEle. Tudo que Deus te der, cumpra com os propósitos do Senhor. Ana não sabia que Samuel ia ser um profeta. Ana somente obedeceu, né? Firmou ali o voto dela. E através da dor dela, daquilo que ela entregou a Jesus, Deus usou aquilo que ela entregou, ou seja, o filho, para ser um profeta sobre as nações. Então, aquilo que Deus faz sobre a tua vida, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o nome dEle chegue a mais pessoas,
É para que você conte seu testemunho, para que não fique parado em você aquilo que Deus faz. Porque quem já passou por depressão aqui, sabe a aflição que é na alma, sabe a dor que é. Você guerrear contra você mesmo e muitas vezes não ter vontade de levantar da cama, se fechar num quarto escuro, muitas vezes não ter com quem conversar. E muitas pessoas não entendem. Ela entende em um momento. Se passou de um momento, fala, é frescura. Né? E só quem sabe da dor, que é passar por uma depressão, que é você chegar a pedir a morte, porque você não aguenta mais a situação e você realmente não consegue levantar, você precisa do auxílio do Senhor, sabe o que eu estou falando. Porque eu já passei por isso e já tentei suicídio. E Deus me socorreu. E quando Deus nos socorre, a gente conhece a dor. Quem vai entender uma pessoa que está passando por depressão? Você que já passou. Quem vai entender uma pessoa que é estéril, que luta para ter um filho? Você que já passou. Quem vai entender uma pessoa que luta com os vícios na família? Você que já passou por isso. Então você fala assim, o que eu passei, a dor que eu senti, eu não quero que ninguém passe. O que eu passei, eu quero ajudar as pessoas a saírem do lugar da onde eu saí também, da onde Deus me resgatou. E é sobre isso o Evangelho. O Evangelho não é algo egoísta. É algo para você ser curado e curar outros. É algo para você receber do Senhor e abençoar outros. Então, amados, eu não sei por que você veio buscar o socorro no Senhor nessa noite. Só o Senhor sabe aquilo que tua alma está aflita, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Todos nós passamos por aflições. E nós, pastores, também passamos. Não é fácil. Mas como Ana, muitas vezes a gente busca, fulano, ora por mim, ciclano, ora por mim. Mas você sabe a dor que você está sentindo. E essa mulher, ela foi diretamente no Senhor. Se derramar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Porque nós não temos que ser dependente do homem. Nós temos que ser dependente de Deus. Porque é Ele quem nos socorre. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da aflição. Então Ele está presente. Por mais que você se sinta só, Deus, Ele se faz presente. E aí Ele quer ouvir de você. Quer ouvir aquilo que você anseia, quer ouvir a sua humilhação. Senhor, eu me rendo a Ti, eu não aguento mais. Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que eu queria para viver a vontade do Senhor. E assim Deus vem operando, Deus vem trabalhando, e não é do dia para a noite, muitas vezes. Muitas vezes a urgência é grande e Deus faz. Mas muitas vezes demora. Demora, amados. E é nesse momento que você não pode desistir. É nesse momento que a guerra espiritual ela é travada. Porque nós temos um adversário que em todo tempo ele vai tentar parar o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E muitas vezes a luta é tão grande, que você fala, eu não aguento, eu vou desistir. Mas é aí que o propósito está mais perto. Porque o inimigo, ele crê mais do que a gente, não é verdade? Se ele se levanta, amados, é porque a promessa é grande. E ele crê mais que a gente ainda.
Muitas vezes a gente fica duvidando daquilo que Deus vai fazer. Mas o inimigo, ele sabe que Deus vai fazer grandes coisas. E por isso ele se levanta. E aí cabe você permanecer posicionada. Não lutando contra a carne e o sangue. Sua luta não é contra o seu irmão, mas lutando contra potestades e hostes espirituais que estão trabalhando em todo o templo para causar divisão, discórdia, para causar divisão, principalmente dentro das igrejas, amado. Principalmente. Infelizmente, a gente vê Instagram, Facebook, e muitas vezes pessoas cristãs com atitudes reprováveis, ali ao invés de estar manifestando a glória do Senhor e a luz do Senhor, está julgando, está maldizendo. Amados, quando você... Não é pecado a gente ter Instagram, Facebook, mas cria uma estratégia. Hoje lá eu sigo as pessoas que liberam palavras abençoadas do Senhor. Quando você vai passando assim, ó, Instagram, só palavra do Senhor. Alguns amigos lá, para que a gente venha ser luz sobre a vida deles também. Mas que você resplandeça a luz sobre esse canal também de bênção. Que você resplandeça a luz aonde você estiver. Pessoas usando as redes sociais para ficar jogando indireta. Não é atitude de cristão isso. Infelizmente, a gente tem visto isso. E é algo que muitas vezes a gente não quer falar aqui no altar, mas é necessário. É necessário porque a gente tem visto os sinais dos fins dos tempos. Jesus está à porta. E a gente precisa que a igreja esteja preparada. Que nós estejamos preparados. E o ser humano está caindo por pequenas coisas. Não é nem grandes coisas como os discípulos passaram lá, que foram açoitados, apedrejados, crucificados de ponta cabeça. Nas pequenas coisas, temos caído. Nas pequenas coisas, o inimigo tem feito a festa, não é nas grandes. E aí, se você não tem sabido lidar com essa situação, amados, como que eu aprendo, pastora? Na palavra. Pastor, eu leio a palavra e muitas vezes não entendo. Eu era assim, no meu início de conversão. Eu lia a palavra e eu falava, como o pastor consegue tirar algo daqui? E eu leio e não entendo nada. E é por isso que temos os cultos. E as pessoas não querem mais congregar. Não querem mais aprender da palavra. Os cultos servem para você vir adorar o Senhor, glorificar o Senhor, mas também para você aprender. Porque quando a gente quer um governo sobre a nossa vida, a gente precisa aprender as leis, o que agrada ao meu Senhor, o que eu devo fazer. E os cultos são para isso, para aprender, para buscar. Eu lembro, eu e o pastor Elcio, quando a gente namorava, tinha culto quarta, sexta, domingo, a gente estava em todos. Culto dos jovens, a gente estava lá. Vai ter um curso de discipulado. No momento eu falei assim, eu não quero ser obreira não. Pastor, eu posso fazer o curso porque eu quero aprender mais a palavra? Enganada, né? Fui fazer o curso. Deus nos levantou como obreira. Vai ter curso de líderes. Vamos lá. Vamos aprender, né, como a gente fazer discípulo. Dona Cristina estava com a gente lá desde o início. Vai ter curso como aprender a ser uma mulher de Deus. Vou lá, eu quero aprender. Eu quero aprender, porque eu tenho que refletir ao Senhor, aonde eu estiver, dentro da minha casa, na minha família, no meu serviço, como mulher, como filha, como mãe, como serva. Vai ter curso para os homens. Estava lá, curso homem é o máximo. Eu fiz primeiro, mulher única. Aí eu falei, meu marido já é o máximo. Falei, meu marido já é o máximo.
Amor, mas tem um curso lá, né? E aí ele foi fazer o curso também. E aí ele aprendeu mais e mais, se tornou mais máximo ainda. Glória a Deus. Né? E assim, a gente vai aprendendo. Deus nos dá ferramentas para a gente aprender. Só não aprende quem não quer. Deus em todo tempo está ensinando a gente a fazer a vontade dEle, a agradar Ele, a nos aperfeiçoar. E tem vários instrumentos hoje. Muitas vezes você não quer sair de casa, a gente entra lá no Instagram, o que mais tem são cursos para líderes, para mãe, para pastores, né? Curso para pais, para filhos, para os jovens. Só não aprende quem não quer hoje. Hoje está disponível para todo mundo. Tá de fácil acesso. Enquanto em muitos lugares a Bíblia está sendo proibida. E a gente ainda tem acesso. Então corra enquanto há tempo para aprender. Para aprender qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E muitas vezes você fala assim: pastor, eu não consigo me enxergar dessa maneira. Não consigo nem imaginar a bênção do Senhor sobre a minha vida, né? Que eu já tentei de todas as formas e é algo impossível. Como diz o louvor aqui, o Deus do impossível não esquece de mim. Ele está atento. Ele não esquece. E muitas vezes não é no nosso tempo, porque Ele vai trabalhando, vai nos aperfeiçoando, para que a gente receba aquela bênção, né? E venha cumprir com a vontade dEle. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E assim como Paulo diz a carta de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ali ele orando pela igreja de Éfeso. Só vou ler aqui para não falar nada mais ou nada menos. Ele orando, ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Sabe aquilo que você pensa, que você pede? Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Mas segundo a minha força? Não. Segundo o poder dEle, que opera em nós. É Ele quem opera todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. Por isso, que quando Ele opera, a glória é para Ele. Não é para mim, não é para você, mas a glória é dEle. A honra e a glória é dEle. Amém, amados? Você que entendeu essa mensagem, convidar o Ministério de Louvor. Você que entendeu essa mensagem, vou pedir para você que pode. Se ajoelhe. Você que não pode se ajoelhar, levante seus braços como reverência ao Senhor. Né? E fala: Senhor, eu venho me colocar diante de Ti, me humilhar, Pai. Colocar minha causa diante do Senhor, porque não tem sido fácil.